Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Falar um pouco sobre Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, onde é relatado pelo médico Lucas. Esse livro é atribuído a ele. É o Atos dos Apóstolos após o subir do Senhor Jesus Cristo de Nazaré ao alto céu. O apóstolo Lucas, ele está relatando ali uma situação aonde ele fala a respeito de coisas anteriores, a respeito de Jesus Cristo de Nazaré, a respeito da sua obra, até o dia em que foi levado ao alto céu. Então Jesus Cristo começou a ensinar e o apóstolo está simplesmente relatando essa situação a Teófilo, a um ouvinte. E aqui eu quero pontuar. Hoje eu quero falar a quem tem ouvido para ouvir, porque às vezes as pessoas ouvem, mas não escutam, ou escuta e não ouve. Na verdade, você tem que alinhar. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, até o dia em que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele foi levado ao alto céu. Até o dia em que ele esteve ali com os apóstolos. A Bíblia fala que Jesus Cristo, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então ele primeiro deu instruções, andaram com ele, enviou de 2 em 2, ensinou o Evangelho e cumpriu a própria palavra de Marcos capítulo 6, que fala: ide e fazei discípulos de todas as nações. Então Jesus Cristo foi o primeiro a fazer discípulos nas nações. Ele nos deu o exemplo, tanto do batismo como do discipulado. Porque lá em Mateus 4 ele foi batizado por João Batista. E já nos 4 evangelhos, ele discipulou as pessoas que andaram com ele. Ele ensinou o caminho que deve andar e ensinou a ensinar outras pessoas. Ou seja, foi o mestre dos mestres, o professor dos professores. Jesus nos deu exemplo até o dia de hoje. Ele vai passando esse legado de geração em geração. E a Bíblia fala que nos últimos tempos se multiplicaria a inteligência do homem. Então, nesses últimos tempos, nós temos hoje o Evangelho por completo na nossa vida, desde o Velho Testamento, ali no Pentateuco, seguindo até o livro de Malaquias. Depois nós pegamos ali os 4 evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João, e depois nós pegamos a parte final ali, que é o Atos dos Apóstolos, até o livro de Apocalipse, que é a ação do Espírito Santo sobre a terra. Então, os 4 evangelhos, quem pegou foi Jesus, o Velho Testamento, o próprio Deus, e aí, princípio, meio e fim. Amém? Então, por isso que a Bíblia Sagrada diz que ele é princípio, ele é meio e ele é fim. A Bíblia fala que ele é o alfa e o ômega, né? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, ele é Deus. As características de Deus estão em Pai, Filho e Espírito. Então, Deus olhando para a terra, ele não viu um justo sequer. Se desfez do seu Filho amado, ele veio a essa terra, subiu ao alto céu lá em Atos capítulo 1 e deixou sobre essa terra o Espírito Santo, que nos convence. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o ajudador, o consolador. Mas como é que eu devo fazer para ter o Espírito Santo? Ora, comunhão com Deus é oração, é joelho no chão, é ir à casa do Senhor e ouvir a palavra de Deus. Quando você tem essa situação na sua vida e vai moldando as suas características dia a dia, indo à casa do Senhor e adorando a Deus, porque o salmista Davi falou, bom é estar na casa do Senhor. Quando você faz essas coisas, você é chamado de amado de Deus, escolhido do Senhor, filho do Deus Altíssimo. Então você vai tomando essa posição e Deus ele vai te direcionando no caminho do Evangelho. E o Evangelho não pode ser religioso, mas de ensino. O Evangelho não deve ser religioso, mas de domínio próprio. O Evangelho é de corrigir a si mesmo e não corrigir a vida dos outros, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, depois do seu sofrimento, Jesus ele apresentou a eles e deu-lhes muitas provas de que ele era
o próprio Deus. Então ele se apresenta aos apóstolos depois da sua morte de cruz ali em Mateus 28, e ele se apresenta no Atos dos Apóstolos e começa a dar testemunho que ele agora é ressurreto. Ressurreto ao terceiro dia. Começa a andar no meio do povo de Deus. Ele começa a aparecer e demonstrar que ele estava ressurreto, vivo em carne e osso. Ele apareceu por um período, por 40 dias, falando acerca do reino dos céus às pessoas, acerca da ocasião enquanto comia com eles, porque Jesus, ele come ali depois de estar ressurreto, ele ceia com os seus apóstolos e com as pessoas e dá esta ordem: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E aqui vem um mistério: tem pessoas que querem sair da igreja e nem estão revestidos de poder. Porque a Bíblia fala que a igreja, o fogo arde no altar e dá altar para a igreja. Então a igreja é lugar de cobertura. Então as pessoas saem e simplesmente abandonam a igreja. E é por isso que cumpre-se a palavra: se havia agora um demônio, vem 7 tomar posse ali da vida daquela pessoa. Então, bom é não colocar o pé no arado, porque depois que coloca você não pode recuar. É chamado de frouxo no mundo espiritual. Entendendo essas coisas, a Bíblia fala que João Batista, com água dentro de um poço, ele batizou ali o Senhor Jesus em Mateus capítulo 4, e ele também batizou várias pessoas em Israel antes mesmo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque João Batista era a voz que clamava no deserto, a voz que ia adiante, a voz que falava. Hoje nós somos a voz que fala. Um dia, como um raio brilha do Oriente ao Ocidente, será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então ele há de vir. A Bíblia fala que ele fez essa promessa: estarei convosco até a consumação dos tempos. Então o Espírito Santo está conosco até a consumação dos tempos, porque é uma só carne, um só corpo, um só Espírito conosco. Amado, nós temos que entender a participação no Evangelho. Quem somos nós no Evangelho? A Bíblia fala assim: com tua boca confessar, com o teu coração crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, morto e ressurreto ao terceiro dia, haverá salvação para todo aquele que nele crê. Agora, tem gente que quer crer em Buda, Confúcio, Maomé, amém? Divindades, panteões, né? Quer crer na imagem de idolatria que não ouve, que não fala, que não vê, que não cheira, que não apalpa, que não anda. Tem corpo, mas é imóvel, né? Tá ali sem se mover. Então, nós estamos reunidos, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos ficar na casa do Senhor, porque um dia ele há de vir, há de voltar, e ele vai vir à igreja. E lá ele vai encontrar 5 pessoas. Quando ele fala 5 nessas e 5 prudentes, ele está dividindo o povo. Que vai ter gente que não vai ter óleo para apresentar diante de Deus. E vai ter gente que vai ter óleo para apresentar diante de Deus. E óleo é sabedoria, conhecimento, louvor, glorificar, exaltar, bendizer, orar, seguir um princípio ali de fé diante de Deus. Não religioso, mas de fé, de altar. Amém? Vamos errar? Vamos errar. Mas nós temos que continuar glorificando a Deus e exaltando a Deus em espírito e em verdade. Então, amado, o Senhor Jesus, ele nos traz as boas novas do Evangelho através do seu Espírito. Mas receberão poder no Espírito Santo, que há de descer sobre vós. Então, quando nós batizamos nas águas, nós somos alma e somos corpo. Nós somos um corpo que precisa de uma alma para se movimentar. Mas quando nós batizamos sobre a água, vem sobre nós o Espírito de Deus. Assim como foi com Jesus em Mateus capítulo 4. Então o Espírito de Deus vem sobre nós. A sabedoria de Deus vem sobre as nossas vidas. E aí nós passamos a ser alma, corpo e espírito. E aí passamos a ser direcionados pelo próprio Deus através do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele deixa um legado, né? Ele fala: eu vou para o meu Pai, vai virar sobre vós o meu Espírito, o ajudador e o consolador. Ele faz a promessa e cumpre lá no ato do Pentecoste, no capítulo 1 e 2 do livro de Atos. Então ele respondeu, amado, a todos
que o buscavam. Jesus impôs cura a todos os enfermos. A Bíblia fala que todos que o procuravam eram curados e viam as maravilhas de Deus sobre a vida deles através do seu Jesus Cristo de Nazaré. Então não compete a nós saber o tempo da sua vinda, mas assim como um raio cruza do Oriente ao Ocidente, será a sua vinda sobre esta terra. Jesus Cristo há de vir. Amém? Porque existe uma data em que o próprio Deus estabeleceu, conforme lá, Atos dos Apóstolos, capítulo número 7. 1:7. No Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, verso número 7, fala claramente que não cumpre a nós saber o dia da sua vinda, mas ele há de vir. Então, o Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, ele está declarando, falando claramente que ele vai para o Pai, porque ele agora é a autoridade, e cumpre isso lá em Hebreus 1, onde ele assenta sobre um trono, e o próprio Deus fala para ele: assenta-te no teu trono, ó Deus, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então Deus está falando com Jesus Cristo de Nazaré, revestido das características de Deus, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e agora ele simplesmente está assentado sobre um alto e sublime trono, esperando o dia da sua vinda novamente a essa terra. E olha, eu vou falar com toda sinceridade, há pessoas que não crêem, mas terão um grande arrependimento no dia do juízo, porque ele há de vir e vai julgar. A Bíblia fala que ele agora é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e sobre a sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o nome do seu cavalo é Fiel. Então ele vai vir. Creia no que eu estou falando. Eu já tive várias visões de reino, já orei muito, e ainda oro, e ainda tenho comunhão com Deus, graças a Deus, até o dia de hoje. Mas a Bíblia fala que nós vamos receber poder no Espírito Santo, porque ele vai vir sobre as nossas vidas, como testemunha. Nós vamos ser testemunhas do Evangelho. Nós somos os pregadores da nossa época. É nós que propagamos o Evangelho. É nós que falamos às pessoas: ei, arrependa-te. E quando fala se arrepender, esqueça das coisas que para trás fica. Segue adiante, mas de uma maneira diferente, com um culto racional, com uma mente livre, com a mente liberta, entendendo todas as coisas. Então, amado, tanto os de Samaria como os dos confins da terra, que somos nós estamos no confins da terra, nós estamos longe de Israel, tanto lá os de Samaria, os de Israel, ali, o do mundo árabe, que reconheceu ali que Cristo andou no meio deles, e não o aceitaram, mas viram as suas maravilhas, ele prega para os confins da terra, e o evangelho chega até nós. No ano de 1300 para o ano de 1500, ali, Martinho Lutero, dentro de um mosteiro ali católico, ele começa a ler as escrituras sagradas, coisa que estava escondida. E ele começa a entender que a idolatria estava fora do catolicismo. E ele cria a igreja protestante. Ela vai para a Alemanha, começa os escritos, vem para o latim, vai para os Estados Unidos e chega aqui como Assembleia de Deus. E hoje várias bandeiras propagam o evangelho sobre a terra, chamada Brasil. Amém? Então é o nosso país hoje recebendo as dádivas do Espírito Santo através da administração da palavra. E pelo poder da palavra, muitos governantes dentro dessa nação vão sofrer o peso da mão de Deus. Você pode ter certeza. Deus não vai passar sem lapidar essa nação. Essa nação já começa a ser lapidada. Ela está sendo lapidada desde o ano de 2010. Em diante ela começa a ser lapidada. No ano de 2015, 2014, vem as pancadas maiores e começa as marteladas de lá para cá. Então nós estamos sendo moldados. Nesse governo presidencial, nós estamos num governo de transição. Existe um governo melhor se levantando sobre essa nação e você pode ter certeza no que eu estou falando, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho dito isso, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque naquela época Jesus Cristo ele falava, comunicava essas coisas e ele foi levado ao alto céu. A Bíblia fala que o povo estava olhando Jesus Cristo de Nazaré, né? Estava observando Jesus falando e de repente ele é levado ao alto céu. De repente uma nuvem cobriu a vista deles
e Jesus começa a ser levantado ao alto céu nesta nuvem, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eles ficaram com os olhos fixos até ele subir ali, enquanto estava indo ao céu. Ele subia e de repente seguiram diante deles 2 homens vestidos de branco. Então Jesus está subindo, vem 2 homens aqui na multidão vestidos de branco e fala: varões, galileus, homens e mulheres, vamos supor no dia de hoje, esse mesmo que vocês estão vendo subir é o mesmo que há de descer. E aí nós vamos lá para Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que fala que não será assim sem que antes venha a apostasia. E o que nós estamos vivendo? Não é a apostasia? Não é filhos contra pai, pais contra os filhos, não é as pessoas mudando a sua natureza carnal e espiritual, deixando de levantar o seu clamor a Deus e observando mais as coisas do mundo, se assentando na roda dos escarnecedores, indo contra os Salmos número 1. Nós já vivemos a apostasia. Agora, só falta se manifestar o filho da perdição, o iníquo, o Satanás, que vai se manifestar no nosso meio. Creio eu que ele será um líder de nações. Creio ele que vai estar dentro das Nações Unidas, esse homem. Esse homem vai estar lá dentro das Nações Unidas. E ele vai criar um governo único para governar. Mas ele toca na igreja? Não, não toca na igreja. A igreja vai ser tocada aqueles que ficarão sobre essa terra até ali o arrebatamento. Então, no arrebatamento, a igreja vai ser levantada, aqueles que estão íntegros, retos, temente a Deus, às vezes errando, mas em sinceridade de espírito diante de Deus. Deus é fiel e ele sonda coração. E cabe a ele o juízo e não a mim. Então Deus vai levantar essas pessoas ao alto céu. Mas depois dessa segunda metade, virá a tribulação. Mas a igreja vai conhecer o iníquo? A igreja vai conhecer o anticristo? Vai, irmão. Você pode ter certeza. E a televisão vai nos mostrar quem é ele. Você pode ter certeza. É uma liderança mundial que vai se levantar para fazer uma moeda única e vai ter um monte de coisa vindo aí. Eu não vou entrar em princípios escatológicos e nem dizer o que vai acontecer, porque são estudos aprofundados. E se eu for falar aqui, vai começar a criar uma noção de loucura sobre a vida das pessoas. E a Bíblia fala que o evangelho é loucura para quem não crê, mas para quem crê é poder de Deus. Então, ele fala: varões galileus, por que vocês estão olhando? Porque esse que está subido é o mesmo que há de descer. Então há uma promessa lá em Atos capítulo 1, verso número 11, que Jesus, ele está vindo novamente a essa terra, só que agora com poder e glória. Amado, eles ali em Jerusalém, vindo ao monte chamado das Oliveiras, que ficava perto ali da cidade, a cerca de 1 quilômetro, perto de Jerusalém, o Monte das Oliveiras, cerca de 1 quilômetro, eles sentem falta, porque são 12 apóstolos. Agora eles sentem a falta de um apóstolo, que Judas, o Iscariotes, ele deixa ali aquele rol de apóstolo, porque ele traiu Jesus, se entregou por 30 moedas de ouro e se enforcou. Mas eles agora têm que escolher alguém para o lugar. E aqui vem um mistério. Toda vez que alguém sai da casa do Senhor, amado, não se preocupa, vai chegar alguém para o lugar dele. Amado, o evangelho ele é dinâmico. O evangelho ele não é a preocupação. O pastor ele tem que ter a preocupação de edificar até certo ponto. Mas é a ovelha que decide qual é o pastoreado que ela quer seguir. É a ovelha que decide quem é o pastor que ela quer. A Bíblia fala que a ovelha ouve a voz do bom pastor. Então ela que ouve e segue. Não é um pastor que fica ali chamando, vamos. Não, a Bíblia fala que a multidão seguia Jesus. E seguia Jesus porque ele era o bom pastor. Jesus fazia visita nos lares. O bom pastor também faz visitas nos lares. Amém? Dá atenção para a sua igreja. Ora pelos seus membros. Amém? Nem sempre é a oração que vai resolver, mas sim a posição que você está tomando em Deus. Por isso que a Bíblia fala sobre julgar o homem a si mesmo. Então, quando chegaram ali, eles subiram aos seus aposentos, e aqui vem um mistério do Espírito Santo, porque Jesus vai ao alto céu, e ele fala em virá o Consolador, o Ajudador. Então, eles sobem aos aposentos e ficam ali orando. De repente, vem um vento impetuoso, e
cobre aqueles homens com as dádivas do Espírito Santo, com a presença do Senhor através do Espírito Santo. E ali eles são batizados em línguas. Amém? E ali, tanto os que estão ali como os que não estão, começam a falar em línguas. E eles escolhem ali um homem chamado Matias para assumir o lugar de Judas, o Iscariotes. Tudo isso você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Amém, amado? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, você vai abandonar a casa do Senhor? Você vai ser religioso de julgar pessoas e falar, não, eu vou sair porque eu não gosto do pastor, eu vou sair porque eu não gosto da pastora, eu vou sair porque eu não gosto do irmão, eu vou sair porque eu não converso com essa irmã? Amado, cuidado, não é assim. Porque às vezes você está indo buscar óleo e quando Jesus chegar, você está sem óleo, você vai ficar pelo lado de fora da igreja. A Bíblia fala que existiria as 10 virgens, as 5 nécias e as 5 prudentes. Quem é você? Você é um servo prudente ou você é um servo que não tem prudência? Você é uma serva sábia ou você é uma serva que não tem sabedoria nenhuma? Entenda como servir a Deus, porque senão você vai perecer. Graça e a paz, meu irmão. Graça e paz. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, né? Dá um like aí, um joinha. Se gostou da pregação, né? Porque na verdade a gente ora para isso. A gente prega o evangelho voltado para edificação de pessoas, famílias, casais. Tem vários pregações na playlist. Dá uma olhada na playlist, amém? A palavra de Deus, ela se renova, então quando você abre ela, ela serve para você. Na verdade, ela pode ser pregada há 4 anos atrás, mas se é a palavra de Deus, ela se renova para hoje. Então você pode ouvir a palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus, a graça e a paz, e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.